Importância de se trabalhar a prevenção em dependência química em nosso município. O projeto de prevenção e enfrentamento às drogas surgiu das necessidades trazidas pelas famílias acompanhadas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, em 2015. Diante desta necessidade, a equipe do CRAS convidou a rede socioassistencial e intersetorial para planejar ações conjuntas, resultando em uma campanha que ocorreu durante o ano de 2016, onde cada ator desenvolveu ações em seus locais de trabalho. No decorrer da campanha, os profissionais identificaram diversas situações de desproteção social, como fragilidade de vínculos, direitos violados associados ao consumo de álcool e outras drogas, situações de violência, negligência, maus tratos, abandono, abuso e exploração sexual, convivência com a extrema pobreza, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, preconceito, criminalização, trabalho infantil, suspeitas e confirmações. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora a vice-presidente da Câmara e membro do Comitê Gestor, vereadora doutora Mayra Costa. A presidente do CEPROSOM, senhora Maria Alcélia Damasceno, representando o prefeito municipal, senhor Mário Botion. Senhora Eleni de Melo, do CEPROSOM, como membro titular do Comitê Gestor para operacionalização do projeto de prevenção de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas no âmbito do município de Limeira. Representando a Secretaria da Saúde, convidamos a chefe de especialidade, senhora Cássia Grassini. Representando o COMAD, convidamos o senhor José Antônio Eduardo Chagas de Almeida, o Tony. Anunciamos e agradecemos a presença do Dr. Márcio de Cessa, advogado do SEDECA. Convidamos para fazer a abertura deste evento a vice-presidente da Câmara, a doutora Mayra Costa. Boa tarde a todos e todas. Como eu falei de manhã, é uma grande satisfação, com muita alegria, né? Com muita emoção, sim. A gente trabalhar, né, todo esse tempo e a gente ver um projeto como esse sendo construído na nossa cidade. Assim, um agradecimento especial aqui a Eleni, do CRAS Central, ao Tony, em nome do qual eu falo todo o COMAD, Conselho Municipal de Álcool e Drogas, com total apoio da Alcélia, né, do CEPROSOM, né, da saúde e da educação, a todos nós que estamos aqui. Eu posso dizer que isso assim, sempre foi uma luta minha, nessa questão da gente trabalhar nessa questão da dependência química, o uso, abuso, né, da questão da álcool e drogas. E toda essa questão que a gente vê no dia a dia, eu acho que a gente não podia deixar de provocar isso no nosso município. Só que eu acho também que a gente tinha que fazer isso de uma forma correta, de ter um caminho correto para fazer isso. Nós somos uma cidade com 300 mil habitantes, nós temos vários elementos que nós podemos trabalhar na nossa cidade, né? Um serviço público atuante, lógico que faltam alguns elementos, mas a gente pode buscá-los. Mas é justamente isso, acho que a gente tem que construir essa rede, costurar bem essa rede para a gente fazer o trabalho. Não adianta assim, essa capacitação, ela apenas é um começo.
começo, né? É um pontapé inicial de todo um projeto que agora, talvez pela primeira vez, começamos a fazer no nosso município, e que todos são importantes para esse projeto. Cada um de vocês, cada um da secretaria que vocês estão aqui representando, né, no seu papel, no seu trabalho, vocês se sintam importantes, porque senão para andar esse projeto, porque a gente tem que capacitar, a gente tem que fazer o mais correto possível, na questão da doença, dependência química, nessa questão da droga de um modo geral, em especial da prevenção. A gente não pode mais trabalhar com achismo. Ah, porque eu acho, ah, porque eu quero, ah, porque é da minha maneira, não. A gente tem que fazer um rumo certo, de um trabalho certo, baseado em números, baseado em estatística, baseado em literatura, fazer da melhor maneira possível. Acho que todos nós temos e vamos colher frutos disso, porque isso é para a nossa cidade, para cada um da gente. Então, assim, agradeço imensamente a presença de vocês, vocês têm um pouco de paciência, não é uma aula, nem uma palestra, assim, de blá, 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 como a Érica muito bem colocou de manhã, mas se sintam importantes e serem importantes na participação, na construção desse projeto para todos. E tenham paciência, porque às vezes é um pouco cansativo, mas tudo isso faz parte. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Maria Alcélia. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a doutora Mayra, a Eleni, a Cássia, o Tony. Nós estamos juntos com esse projeto já há um ano, mais de um ano que nós estamos escrevendo, e ele está tomando dimensões e proporções conforme nós tínhamos planejado inicialmente, né? Então, de manhã nós tivemos aqui essa plenária cheia, da mesma forma que está agora, com os representantes da educação. Isso para nós, que estamos à frente de um projeto, é muito bom, é muito bacana de ver as pessoas interessadas em discutir uma demanda que é comum a todos. Trago para conhecimento de todos que Limeira, em breve nós faremos parte do programa Recomeço, de uma forma na sua totalidade. Estivemos ontem, eu e a Cássia, em Piracicaba, para ouvir uma explanação sobre o programa, o qual será apresentado amanhã, às 10 horas da manhã, no aglomerado, lá em Piracicaba, para todos os prefeitos da região. Isso garante para nós uma política pública mais eficiente, de mais qualidade, para atender aos nossos munícipes. Mas eu trago para vocês alguns dados do programa Recomeço. No que tange à internação por conta do álcool e da drogadição, a nossa região, que são formadas por 27 municípios, nós temos 30 vagas. É irreal, né? É insuficiente isso. Então, o programa ele traz no seu bojo 3 eixos de atuação. São 5 passos para que o município tenha o programa. E nós, ontem à noite, eu conversando com a Cássia e com a Eleni, nós já temos todos os passos, né? Das orientações é que o município tenha um diagnóstico. Nós, nesse momento, estamos trabalhando em cima de um diagnóstico, porque foi feita uma pesquisa com famílias que são atendidas e acompanhadas pelo serviço, pelo PAIF. Então, nós temos um diagnóstico socioassistencial que nos dá base para isso. Nós precisamos ter um comitê instituído. Nós temos um comitê antidroga no município instituído. Precisamos ter um plano de trabalho. Nós estamos aqui neste momento porque foi pensado um plano de trabalho. E ele está em permanente construção, né? Ainda exige um olhar técnico. E quando eu falo um olhar técnico, é como será a abordagem a partir de agora com esta família, como será a abordagem com esse adolescente, como será a abordagem com a terceira idade. Então, para cada público, esse projeto ele precisa ampliar e andar nessa direção, em cima dessa metodologia. Uma outra coisa que o programa Recomeço traz é a questão da intersetorialidade.
E nós vimos aqui de manhã, nós estávamos educação, Câmara Municipal, Poder Judiciário, né, o Legislativo e o Judiciário, todos num só caminho. E nós estamos aqui nesse momento, né, também nessa mesma direção. Então, estão várias políticas públicas caminhando na mesma direção. O programa Recomeço, ele traz esse bojo do engajamento de todas as políticas. O nosso projeto que nós estamos trabalhando, ele já tem isso desde a sua formação, né? E para nossa alegria, o projeto que começou, eu digo que a 4 mãos, né, porque foi a equipe do CRAS, mais o COMAD, que inicialmente começaram, já tomou todas as proporções de uma política pública. Ele foi apresentado para o senhor prefeito, ele foi apresentado para todos os secretários, está sendo discutido internamente, para que a gente possa trabalhar com ele de forma bastante efetiva. Então, o programa Recomeço, ele virá para o município já com base nesse programa que nós estamos apresentando hoje. Então, eu quero deixar para vocês o meu sincero agradecimento, no sentido de cada vez mais buscar informação e formação para essa temática, que é uma demanda pertinente de todos nós aqui. Quero agradecer de novo a doutora Mayra pelo apoio que tem nos dado diante de tudo isso, e ao COMAD, na pessoa do Tony, que tem nos dado também todo apoio e amparo, inclusive no campo de pesquisa e tudo mais. E agradecer, né? Hoje nós tínhamos uma capacitação, agora à tarde nós trouxemos todo o pessoal da capacitação para cá, entendendo que essa temática faz parte de todo o processo de formação para nós que trabalhamos com criança e adolescente, e idosos e seus familiares. Quero trazer os cumprimentos do senhor prefeito, Mário Botion, dizer da satisfação e do empenho que ele tem com relação a essa temática e do total apoio que tem nos dado em relação a esse projeto. Desejar a todos uma boa tarde de trabalho. Obrigada, Alcélia, por todo o apoio, por todo esse incentivo. Eu passo a palavra agora para o Tony, conselheiro do COMAD. Boa tarde a todos. Muito alegre de estar aqui, muito feliz. Espero que vocês tenham aí uma tarde também repleta aí de conhecimento. Sabemos que o problema da drogadição, principalmente quando ele chega na assistência social, na saúde, ele já está em dimensões bem grandes, mas mesmo assim nós temos muita coisa a fazer na questão da prevenção antes de fazer isso, né? O projeto ele se baseia também em outras capacitações, não só essa, mas estamos dando o pontapé inicial. Obrigado pela presença de todos e contamos com vocês aí no dia a dia. Estamos também como COMAD, como comitê, à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada, Tony, por suas palavras, e a gente sabe que sem o conselho, né, Tony? Brincadeirinha, mas agradecer a todos do conselho. Eu passo a palavra agora para a Cássia, representando aqui a Saúde, a Secretaria de Saúde. Boa tarde a todos e a todas aqui presente. Estou muito feliz de estar aqui nessa capacitação com vocês. Nós entendemos que a drogadição está aí e perpassa por todos os eixos de política pública. Por isso estamos aqui em rede para tentar nos qualificar, nos capacitar para o atendimento de mais qualidade aos nossos munícipes. Fico muito grata a todos que conseguiram chegar. Nós tivemos algumas dificuldades hoje na saúde, mas estou muito feliz de ver bastante dos coordenadores aqui e a equipe do NASF também. Muito obrigada a todos e uma boa tarde de trabalho a nós. Obrigada, Cássia, obrigada pelo apoio de estar junto nesse movimento do apoio da Secretaria da Saúde. Agora eu passo a palavra para a Eleni, do CRAS. Alô. Boa tarde a todos e a todas. A doutora Mayra, no qual eu cumprimento toda a mesa. Agradecer imensamente pelo apoio, tanto da doutora Mayra, né, quanto a do CEPROSOM,
na pessoa da Auxélia, que tem nos apoiado muitíssimo. Só gostaria de reforçar, né, todos já colocaram da importância de trabalharmos esse tema, que é um tema que ele não é somente da assistência social, né, ele é um problema de saúde pública e transversal às demais políticas. E, para tanto, ele necessita de um enfrentamento conjunto e articulado. Então, eu fico muito feliz mesmo e agradecida pela presença de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que lá no chão da política, onde a gente atua, a gente se depara cotidianamente com situações vindas dessa problemática. Então, a proposta de hoje é procurarmos, com essa primeira capacitação, trazermos esse tema. Poderia ser outros temas, como a violência contra a mulher, a questão da deficiência, né? Mas hoje é esse que está em pauta. De darmos uma atenção e um olhar conjunto para tentar dar respostas a essas várias dimensões da vida do cidadão que a droga, né, causa danos e afeta negativamente a vida da família, na fragilização dos vínculos, nos rompimentos. Então, o projeto, ele é uma ação já integrada aos nossos serviços. Ele não é uma ação paralela àquilo que o município oferta, né? Ele precisa se tornar parte integrante. E para que tenhamos efetividade nessa ação, é necessário essa articulação em conjunta com a rede, com todos os profissionais que estão aqui hoje de manhã, estiveram de manhã representantes da educação e agora representantes da rede como um todo. Então, contarmos com o apoio, reiterar os agradecimentos, tanto da gestão quanto de cada profissional que está aqui presente. Obrigada de coração. Se vai chamar você, pessoal? A gente está tão correndo contra o tempo, eu gostaria de apresentar, porque temos um comitê gestor que se formou no dia 6 de março, por meio de um decreto 65, eu gostaria de chamá-los aqui para vocês conhecerem, né? Podem ficar de pé ou aí mesmo, para que a Assembleia conheçam todos nós, né? Gente, esse é o Conselho Gestor. Bel, vem até a frente. Vocês se apresentem o nome de vocês e quem, né, de onde vocês são. Venham aqui até a frente. Eu acho que é um momento importante para a gente. Pode ser aqui mesmo. Venham até aqui. Tem um microfone? Meu nome é Isabel. Eu trabalho no Centro Comunitário Odécio Degan e estou aqui representando a Pastoral da Sobriedade, que a gente trabalha com famílias e com dependentes. Oi, boa tarde. Meu nome é Karina. Eu sou psicóloga do CRAS Central e agora no Comitê Gestor. Boa tarde a todos, meu nome é Edilane, eu sou uma agente da Pastoral da Sobriedade, onde nós trabalhamos com o grupo de autoajuda, sou conselheira do COMAD e também sou psicóloga atuante com a dependência química já há uns 9 anos. Obrigada. Boa tarde, eu sou Maria Cecília, voluntária do grupo de autoajuda Amor Exigente. Represento também hoje COMAD e, através do COMAD, também integrei a esse grupo que da comissão gestora, né, do projeto de prevenção, do qual nós estamos aqui fazendo parte dele. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos componentes da mesa. Sou Elvira, sou assistente social da Secretaria Municipal de Educação, faço parte desse comitê gestor, porque enquanto assistente social, nos deparamos cotidianamente com crianças, né, tendo seus direitos violados e muitas vezes em função de questões relativas à dependência, né, de substâncias psicoativas. Então, é uma bandeira de luta nossa também da educação, principalmente em relação à prevenção, né?
Boa tarde, eu sou a Cabo Érica, da Polícia Militar. Trabalho com a Ronda Escolar e o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Represento a Polícia Militar nesse comitê e também no Conselho Municipal de Drogas. Bom, boa tarde. Eu sou a Débora, psicóloga por formação, chefe de gabinete da doutora Mayra. No comitê gestor, assim como outros membros, que eu fico muito feliz que somos em 3, da Pastoral da Sobriedade. Hoje eu estou como coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade também aqui no município. Bom, eu também sou a Mayra, né? Sou vereadora, médica e também faço parte do comitê gestor. Sou Tony, também faço parte do comitê, sou membro do COMAD, do Conselho de Saúde também e outros demais. Obrigado. Célia faz parte do comitê, né, nossa gestora, a Cássia da Secretaria de Saúde, também do comitê gestor, e a Eleni do CRAS, também nossa, né, gestora, um grande membro desse comitê gestor. Gente, agora a gente vai começar nossos trabalhos. Eu quero aqui agradecer a presença de todos. Agradecer o grande empenho, nós estamos tendo essa capacitação, trazendo o doutor Rafael Mestres, que é de Curitiba. Nós já tivemos outros eventos aqui no município com ele, mas isso com a participação, agradecimento da Escola Legislativa aqui da Câmara Municipal. Né, sem elas, a gente não teria, né, condições de a gente estar trazendo esse evento nesse momento, porque vão ter outros momentos aqui do município, fazendo parte da própria capacitação e tudo mais. Agradecer meu gabinete, né, a Débora, a Fernanda, o Tiago. Vocês sabem que na arrumação de um programa, de um evento, a gente sabe que dá trabalho, mas o intuito é esse. E quero lá agradecer lá no fundo a presença do José Paulo, a presença do Leandro. Obrigada, Zé. Eles são do CR daqui de Limeira. Obrigado por atender o convite. Então, agora vamos iniciar o trabalho. Obrigada a todos. Neste momento, convidamos nosso palestrante, que é psicólogo formado pela Universidade do Paraná, autor dos livros Por Trás da Aparência Singela de Mãe e do livro Não Dá Nada, com mestrado em Prevenção e Tratamento às Dependências pela Universidade de El Salvador, em Buenos Aires. Realiza atendimentos familiares em dependência de drogas, elabora e executa projetos de prevenção nas principais escolas particulares de Curitiba, coordena grupo de estudo na área e ministra aulas e palestras sobre o tema, também sócio fundador do Instituto Frontale. Convidamos para falar sobre capacitação em prevenção e assistência ao uso de drogas, senhor Rafael Mestres. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Não adianta aplaudir, não respondeu boa tarde, né, pessoal? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Joia. Bom, deixa eu me situar com vocês primeiro. Vocês são da saúde, certo? Da assistência. Tá, assistência e saúde. Tá. Profissões que temos aqui. Assistente social, quem que é assistente social? Bastante gente, tá. Psicólogo. Joia. Que mais que tem? TO. Quem é TO? Tá. Educador social. Lá atrás, tá? Enfermeiras. Joia. Pedagogos. Tá. Mas daí estão na assistência também? Tá.
Pedagogo se associa com educação, mas perfeito. Tinha assistente social também na de manhã, que era da educação. Né? Então, que bom isso. Então, a gente está conversando. Legal. Tá. Quem de vocês trabalha diretamente com questões relacionadas à droga no dia a dia? Com paciente, eu digo família ou paciente ou... Ah, minoria? Tá. Ok. Ok. Tá bom. Não, exatamente. Podemos começar por isso já. Bom, quem aqui teve de manhã comigo aqui? Ok. De manhã a gente focou bastante na questão da prevenção primária, tá? E agora a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o tratamento, tá? Onde inclui, na lógica, a prevenção secundária para frente. Eu vou fazer um modelo aqui. Vocês conseguem enxergar o quadro bem? Daí? Tá. Só para vocês entenderem o raciocínio que a gente teve de manhã para a prevenção e de onde que a gente parte agora para o tratamento. Isso aqui é uma forma de entender os problemas relacionados às drogas. Tá? Na base da pirâmide dos problemas relacionados às drogas, a gente tem crenças e primeiras práticas. Crenças e primeiras práticas é onde tudo começa. Tá? O que são crenças e primeiras práticas? Crenças favoráveis ao consumo, crenças que são compatíveis com o consumo de droga, primeiras práticas, experiências com as drogas, a experimentação ou, né, o primeiro contato. E aqui a gente tem uma base grande, tá? É onde tem o maior número de pessoas, de representantes nessa base aqui. Tem uma questão que essa base da pirâmide ela é sustentada e incentivada por 3 fatores. Um fator chamado de tolerância social. Quem está lá atrás consegue ler também? Está grande o suficiente aqui? Tá, então imagina assim, tem uma pirâmide, tá? Uma das pontas da base é tolerância social. Tá? O que é tolerância social? É o quanto socialmente a gente aceita algumas práticas ou crenças. Por exemplo, não é normal um adolescente tomar um porre uma vez na vida, pelo menos? Quem disse que é normal, pessoal? Isso é tolerância social. A gente normalizar algumas coisas que estão na base do consumo de drogas. Não é normal um jovem experimentar, né, sei lá, maconha quando está com os amigos? Aí já fica mais assim, né? Tá quase ficando normal, hein? Tá quase ficando normal. Mas, com relação ao álcool, é claro que a gente naturaliza essas situações ou crenças favoráveis. Tá? Deu para entender o que é tolerância social? Socialmente, a gente vai ficando mais tolerante. Não é muito menos chocante hoje em dia ver alguém fumando maconha na rua do que há 15 anos atrás? 15 anos atrás, você via alguém fumando maconha na rua, nossa, era uma coisa que, né, hoje não é mais tão assim, né? Você já olha, está naturalizando. Tá? Isso é tolerância social. Então, essa tolerância social, ela sustenta essa base da pirâmide. Outra questão que sustenta a base da pirâmide, disponibilidade. Disponibilidade de drogas. É fácil ou difícil ter acesso à droga hoje em dia? Fácil. Tá? Então, você vê que, socialmente, o fato da gente ter muito disponível substâncias indica que nossa cultura sustenta essas crenças a favor da droga e as primeiras práticas com droga. Ok? E outro eixo daqui, que também influencia para esse crescimento, é a predisposição individual. Individual. Esse triângulozinho aqui é individual. Tá? Então, como é que funciona o processo?
A gente tem toda uma cultura e sociedade que estimula isso aqui. Alguns passam daqui para cá. O que está aqui? Abuso e alguns prejuízos, né? Digamos, primeiros prejuízos. Aqui também tem um suporte de tolerância social e disponibilidade, menor do que o primeiro, mas ainda tem um suporte. Tá? A gente ainda acha normal, né? Porque abuso, o adolescente que fica bêbado, que toma um porre, já é abuso. Tá? O fato de passar do limite. Ainda é tolerável, ou ainda é naturalizado isso. E alguns daqui passam para cá. Aqui está as dependências químicas, ou dependência de droga. Vejam que aqui já não tem mais tolerância social, nem apoio cultural para isso. Tá? Então, a gente estava conversando de manhã que é um sistema perverso que incentiva as pessoas desde aqui, e quem, por predisposição individual, vai subindo, quando está por aqui, já que é tarde demais, daí a sociedade condena. Né? Aí não tem, aí é um sem vergonha, é um mau caráter, Percebem a lógica perversa da coisa? Né? A gente naturaliza isso aqui, a pessoa, por outros fatores, chega aqui em cima, é rotulada, é julgada. E a gente tem um problema, porque aqui estão os níveis de alarme. O que chama a nossa atenção hoje? O que está na mídia? O que a gente vê? O que a gente põe atenção quando a gente está numa escola ou estudando isso que a gente está estudando? A gente pensa aqui, prejuízos da dependência. Tá? E para cá, são níveis banalizados. Que é natural. Né? A gente pensa que é natural. Ok esse modelo aqui para vocês? Beleza? O que acontece aqui? Quando a gente fala em prevenção primária, esse aqui é nosso foco. Tá? Prevenção primária, a gente vai trabalhar com o sistema de crenças e com as primeiras práticas. Não adianta querer fazer prevenção tendo em mente o que chama atenção, o alarme. Tá? Isso aqui, para mim, assim, acho que é o principal erro que quem vai se propor a fazer prevenção comete. Que coloca como foco, tem como em mente, e é uma coisa de postura mental. Tá? Tem como postura mental o alarme, como foco de atenção, e não a base da pirâmide. E a prevenção acontece aqui. E a gente estava falando também sobre a promoção do uso de drogas, né, que existem ações de publicidade das drogas hoje. Tanto publicidade de álcool, que a gente vê explicitamente, quanto, digamos, esse movimento em torno da maconha é uma forma de publicitar a droga, né, de argumentos a favor, que faz menos mal que isso. Olha a crença que o adolescente tem hoje, né? Faz menos mal do que cigarro, não dá nada, não vicia, é natural. Até os slogans, né, da maconha estão presentes. Então, tem uma ação de publicidade. E essa ação de publicidade, ela se foca aqui também. Ela está buscando alterar crenças e primeiras práticas. Tá? A ação de publicidade não está querendo que você fique viciado em droga. E eles batem no lugar certo para mexer no problema. Né? O que interessa é aqui. Na prevenção, a gente vai trabalhar aqui. Isso seria a prevenção primária. Daí, vamos supor, você tem contato com um adolescente usuário que está tendo problemas decorrentes do consumo. Passou para cá. Tá? Daqui, por mais que seja banalizado, que às vezes a gente precisa lidar para cima, é outra lógica já. Tá? A gente vai trabalhar com a lógica do tratamento, que é o que a gente vai conversar agora. Tá? Mesmo quando se fala em prevenção secundária, que é a prevenção feita quando já tem um uso de droga, ou já tem algum problema decorrente do uso de droga, a lógica para tratar com isso tem mais a ver com a lógica do tratamento do que com a lógica da prevenção. Tá? Apesar de que as coisas se misturam um pouco, tá? Mas vocês vão ver que faz mais sentido a lógica do tratamento para esse tipo de situação. Ok? Essa é uma introdução básica para vocês se situarem de onde a gente partiu da manhã para agora à tarde. Alguma questão com relação a isso ou comentário? Vou pedir o seguinte para vocês, pessoal. A gente tem bastante tempo aqui, tá? Umas 3 horas e pouquinho. Se eu ficar falando 3 horas, vocês vão morrer aqui até o final do encontro. Então, assim, mesmo que você fale, nem tem nada para falar, fala alguma coisa só para a gente interagir um pouco,
né? Daí puxa a conversa, incentiva os outros, tá? A gente tem um bate-papo gostoso aqui, daí a gente constrói junto. Tá? Assim como para o tratamento a gente precisa trabalhar em rede, para a construção do conhecimento também. Tá? Então participem da rede para a gente construir junto. Não adianta concordarem comigo e ninguém fazer nenhum comentário disso aqui. Tá bom. Essa deixa para o final daí. Beleza, diga. Eu gostaria muito de ter estado aqui de manhã, que foi quando você falou com o pessoal da educação, e eu atuo diretamente na educação. Mas parece que você falou ali que quando a gente vai trabalhar a questão da prevenção com as crianças, a gente não abordaria aquela parte, assim, as questões quando o problema já está instalado, é isso? Desculpa aí, só para interagir um pouquinho, né, que eu acho que hoje... Perfeito, não, perfeito. Qual que é a ideia, na verdade? Não é que você vai ignorar o que tem problema, mas a lógica para trabalhar é outra. Você fala assim, eu quero trabalhar com prevenção ao uso de drogas na minha escola. Né? O foco da prevenção é a base da pirâmide. Tá? Não adianta querer usar, porque a gente falou sobre a ciência da prevenção de manhã. Tá? Todos os estudos e pesquisas que existem hoje com relação à prevenção. São conceitos e ferramentas para trabalhar com a base da pirâmide. Tá? Quer trabalhar com um problema já existente? Tem alguns alunos que estão dando problema com relação à droga. A gente vai usar esse conhecimento aqui de agora à tarde, tá bom? Que é a lógica do tratamento, é uma outra lógica daí. Beleza? Era isso que você queria saber? Não, tranquilo, mas o material está disponível, né? Depois vai ter meu e-mail também, manda lá, não tem problema. Dá para ter acesso ao conhecimento, isso que importa. Tá bom? Então tá, já vai fazer um levantamentozinho histórico, um pouquinho mais aprofundado do que foi feito com o pessoal da manhã, que aqui faz mais sentido isso. Tá? Sabem que o uso de droga tem na humanidade há bastante tempo. Mais tempo do que a gente consegue visualizar a humanidade. 6.000 anos antes de Cristo, tem registros já de uso, consumo de alguma substância psicoativa. Tá? Então, é bastante antigo na humanidade. Sabiam disso aqui? Todo mundo sabia, que é uma coisa bastante antiga. Tá? Num determinado momento da história, com o avanço da ciência, da biologia moderna, do entendimento do corpo como um sistema, como um organismo, a doença como uma disfunção desse organismo, muitas vezes uma disfunção química do organismo. E com o avanço da química, foram estudando algumas substâncias da natureza e isolando o princípio ativo delas. Tá? Cocaína vem da planta de coca. Né? Com o avanço da química e da ciência, conseguiram isolar o princípio ativo da planta de coca, que é a cocaína. Né? Da maconha, conseguiram fazer um extrato da maconha. Tá? Morfina, heroína, enfim. Foram conseguindo concentrar mais essas substâncias e tentar usar. Falar, puxa, se a disfunção orgânica tem uma questão química, talvez, né, com essas substâncias químicas, a gente consiga uma melhora, uma influência no corpo. Aí que as drogas começam a entrar num outro contexto, que não esse aqui que era, né, muito mais ritualístico, que entra no contexto da ciência, que são usadas para a medicina, são testadas. Tá? Quem aqui já ouviu falar que Freud cheirou cocaína ou cheirava cocaína? Isso é curioso, né? Porque a gente ouve isso e fala, não, Freud, nossa, era um drogadão, né? E sei lá, às vezes desmerece ou desacredita, ou faz piada com isso. Mas pensa na época dele, que isso estava sendo descoberto, não tinha essa referência que a gente tem hoje com relação a esse imaginário, com relação à cocaína que a gente tem hoje. Na época era uma coisa nova, que dava um efeito diferente, que ele viu como uma possibilidade, como médico e cientista, de usar isso na medicina, no caso dele, também na psicoterapia. Isso para as outras drogas também. Por exemplo, o cigarro, daí algumas coisas são absurdas. Né? O cigarro veio das Américas, né, para a Europa, foi das Américas para a Europa. Lá alguns médicos fizeram alguns estudos rápidos e chegaram à conclusão que o tabaco era bom para um monte de doença, inclusive para câncer.
né? Então, fala assim, imagina um médico falando assim, não, né, tem esse tumor aqui que nós estamos também conhecendo, descobrindo, né, tem um negócio chamado tabaco que veio das Américas, fuma isso aí que hoje é um contrassenso para a gente, tá? Porque o nível de conhecimento que a gente tem e o que foi construído ao longo do tempo não permite mais que a gente pense assim e, né, até coloca isso como um absurdo. Tônicos de cocaína. Chegava criança com infecção pulmonar no médico, receitava tônico de cocaína para ele, para a criança. Tá? Porque não, isso aqui vai dar uma energizada nela e vai ser bom para o tratamento. Hoje é um absurdo, né? Dar qualquer coisa com uma substância psicoativa para uma criança. Extrato de maconha também era indicado para reumatismo, convulsão, tétano, enfim, um monte de coisa. Heroína foi lançada como um substituto supostamente mais seguro do que a morfina. Tá? Ninguém acerta sempre. É lançado por um laboratório médico, Bayer. Né? Se é Bayer, ninguém acerta sempre. Mas só para vocês entenderem o contexto, tá? Que com o conhecimento e com essas descobertas, isso aqui fazia sentido na época. Então, a droga saiu de um lugar, de um significado social para outro. Até século XX, e que vem até os dias de hoje, que o panorama muda bastante, não muda? Né? O que é isso aqui? Uma apreensão de drogas. Bastante droga, né? Muda um pouquinho como que as coisas são vividas e vistas com relação ao tema. O que mudou? O que mudou? Desde 6.000 anos antes de Cristo até agora. Aqui, a droga era um elemento ritualístico. Estava circunscrita. Gravem isso que eu vou usar depois, tá? Gravem bem isso aqui. Circunscrita a limites. Que limites? Limites simbólicos, dos rituais, etc. E tinha uma autoridade que mantinha esses limites, que era o pajé, o sacerdote, enfim. Aqui no século XIX, a droga passa a ser entendida, o sentido da droga, como um medicamento. Também circunscrita a limites. Tá, o limite médico, da ciência, científico e autoridade, médico. Tá, o cientista, o químico. E aqui no século XX, ela muda, deixa de ser um elemento ritualístico, deixa de ser medicamento e passa a ser mercadoria. Tá? Como é que acontece essa transição? Com essa descoberta aqui, essa promoção dos efeitos medicinais dessas substâncias, ou das tentativas medicinais, primeiro que dá o grande aumento, um grande aumento de consumo. Junto com esse aumento de consumo se divulgam algumas propriedades psicotrópicas delas. Psicotrópica é que dá o efeito, né, no cérebro, no estado de humor, etc. Com a divulgação dessas propriedades também, começa a aumentar o consumo. Começa a aumentar o consumo, surge a possibilidade de ganhar dinheiro. Surgindo essa possibilidade, ela vai se transformando em mercadoria. Tá? E começa a ter um comércio. Aumentou a demanda, alguém vai precisar vender isso. Tá? E alguém começa a vender isso, começa a querer vender mais para ganhar mais dinheiro. E aí entra em outro circuito que a droga adquire o caráter de mercadoria. E aqui está circunscrita a outros supostos limites, né, que é o limite das leis, das normas, né, com a autoridade ao Estado, à igreja, à moral, né, que muda o significado já. Que é um limite que não fazia sentido aqui. Aqui faz. Tá? Aqui começam a surgir os problemas. Isso aqui é uma coisa interessante. Porque assim, quem aqui já ouviu falar no ideal de um mundo sem drogas? Já ouviram falar nisso? Né? Falar, não, mundo sem drogas, ou sociedade sem drogas. Mas, pessoal, faz 8.000 anos que a coisa está presente. Nunca deu problema. Agora que está dando problema, a gente quer fazer uma coisa que em 8.000 anos nunca aconteceu. Será que o problema está na presença da droga na humanidade? Parece que não. Né? Aqui estava presente, não tinha problema. Aqui estava presente, não tinha problema. O problema começa aqui. Talvez o problema não seja a droga. Né? Talvez tenha outra coisa envolvida aí. Interessante, né? Porque são 7.000 anos, mais ou menos, contra 200 anos de que surgem os problemas. Tem uma mudança drástica que acontece aqui.
A partir disso, eu quero entrar com vocês em alguns modelos de compreensão. Porque, assim, surgem os problemas, surge a necessidade de conhecimento, necessidade de fazer prevenção, necessidade de se preocupar com o tema, de buscar respostas, buscar saídas. E com o estudo desse tema, surgem o que a gente chama de modelos de compreensão do consumo de drogas. Tá? Gravem isso também, que isso aqui é legal, porque o objetivo disso aqui é a gente esclarecer já de antemão algumas discussões que possam surgir sobre o assunto. Um modelo de compreensão, que foi o primeiro que surgiu, tá? Modelo jurídico-moral. O que vocês imaginam, como que vocês imaginam que esse modelo vê a questão da droga? Agora é a hora da interação, pessoal. Associação livre, assim, soltem. O que vocês imaginam que o modelo jurídico-moral, como que ele vê a questão da droga? Infração, tá? Punição, modelo punitivo, repressão. O que mais? Quê? Imposto. Eu ia deixar para depois isso, mas talvez eu me esqueça. Tem alguns estudos que são muito interessantes, tá? Sobre a economia da droga, né, o narcotráfico. E eu vi uma citação uma vez que fala assim, que uma condição para a existência do crime organizado era isso. É uma simbiose com aparelhos do Estado. Condição. Tá? Não existe, não tem como existir crime organizado se não tiver uma espécie de simbiose com alguns aparelhos do Estado. Tá? Então, aí as coisas vão se conectando também de uma forma esquisita. Né? Então, esse modelo aqui, ele vê o sujeito como vítima, concordam? O sujeito é alguém a ser protegido da droga, que a droga é o mal. A droga é o agente ativo. Tá? A droga vai fazer mal para as pessoas. Portanto, claro, aqui faz sentido o ideal do mundo sem drogas. Né? Porque se a droga é o mal, a gente precisa eliminar a droga da sociedade. E aqui surgem, para isso, duas questões. Por isso que é jurídico-moral. Tá? Não é só jurídico, nem só moral. Porque tem a questão da repressão através de leis e de mecanismos de controle, e tem a questão dos dogmas também. Tá? Que vem a questão, a Igreja Católica teve muita influência nesse processo também. Eu vi alguma coisa da origem disso, que começou com tabaco, quando alguns padres começaram a fazer uso de tabaco, e a igreja precisou fazer alguma coisa com relação a isso, e começou, né, uma compreensão moral do tema. Né? É errado, não pode. Então, o modelo jurídico-moral é uma possibilidade de modelo de compreensão do tema. Então, aqui, quando vocês ouvem alguém falar sobre reprimir, sobre lei, sobre mundo sem drogas, está falando a partir desse modelo aqui de compreensão. Entendam, eu não estou falando de modelos certos ou errados, tá? Estou falando de modelos. Como que dá para pensar a questão das drogas. O segundo modelo possível é o modelo biomédico. Esse modelo ele vem com o avanço da ciência. Lembra, século XIX, ali, quando tem os medicamentos, começa a surgir os problemas decorrentes das drogas, vem a ideia do modelo biomédico. Tem um trabalho muito conhecido que foi o pioneiro disso, que é um trabalho de, eu não lembro o nome dela, mas é Knowles, N-O-W-L-I-S, que é um trabalho pioneiro sobre a questão das drogas numa perspectiva científica. Tá? E ela traz esses, 1970 e alguma coisinha, ela traz essas questões, né, do modelo biomédico da ciência. Aqui surge o conceito de doença, dependência química como doença. Quem aqui já ouviu falar nessa ideia de a dependência química é uma doença? Só? Tá. Quem discorda dessa ideia? Ninguém discorda dessa ideia? Tá, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso também. Então aqui surge o conceito de doença. É uma perspectiva biologicista. O que isso quer dizer? Que vê a questão desde uma perspectiva muito mais orgânica, tá, e do corpo, tá, uma questão química. Aqui começa aqueles estudos do circuito de recompensa, centro do prazer no cérebro, né, que a dependência química é uma questão de uma descompensação no circuito do prazer por neurotransmissores, etc. Tá? Esse modelo acaba desconsiderando
o tipo do uso, o contexto do uso e a personalidade do usuário. Tá? Porque, como é uma questão orgânica, é quase uma ciência exata. Tá? Neurotransmissor, cérebro, química, e é compreendida dessa maneira. Isso aqui teve uma pesquisa recente até que eu dei uma lida, que foi uma entrevista com médicos sobre como que eles viam a questão da dependência de droga ou como que eles tratavam isso. E vê que até hoje, tá, uma boa parcela dos médicos tem essa percepção aqui, que acaba desconsiderando isso e tratando a dependência de droga como uma questão orgânica que com medicação, né, seria a possibilidade, mas as medicações talvez não sejam boas o suficiente para isso, então é uma questão difícil de ser tratada. Tá? Então, um modelo biomédico. Terceiro modelo possível, o modelo psicossocial. Tá? Que é o modelo psicossocial? Não, agora essa vocês podem me falar antes de eu apresentar aqui. O que envolve esse modelo psicossocial? Fatores psicológicos, sociais envolvidos no contexto, que podem levar. Tá. Fatores psicológicos seriam individuais, né? Fatores individuais deles, sociais, incluiria a família? Família, meio social. Perfeito. Tá, perfeito. Estou vendo, não tem... Estava procurando um outro microfone também para poder rodar aí. Vê, Débora, por favor. Então, aspectos psicológicos e familiares, é um modelo que considera isso na origem da dependência. É um modelo que pensa a função da droga na vida do sujeito. Fala, puxa, ele está usando droga, está com problema com droga. Que função que a droga tem na vida dessa pessoa? Né? Que função que cumpre? Né? Vê que vai por um outro lado, tá, de entendimento. E considera também a questão da aprendizagem social. Tá? Aqui a gente inclui bastante do que foi conversado sobre prevenção com relação a essa coisa da cultura, da promoção da droga, da pressão do grupo, dos colegas usuários, enfim. Tá? Que tem uma questão de aprendizagem social para o consumo também. E o último modelo, tá? Que são os modelos sociais. Não é um modelo daí, tem alguns modelos sociais. Sociocultural, sociohistórico, tem pequenas variações assim, mas tem uma ideia geral comum. Tá? O que são os modelos sociais? Considera muito contexto e suas contradições. Alguém podia me explicar isso aqui um pouco? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso aqui. Eu sei que o pessoal da assistência de serviço social domina esse assunto. O que dá para ampliar sobre contexto e suas contradições? O que dá para ampliar disso? Condições de vida? Questão econômica. Tá? Questão econômica, as condições de vida. O que mais? Tem um microfone agora, pessoal, para quem quiser falar, não precisa gritar mais. Questão cultural, do capital, do consumismo. Tá. Quem pode me ajudar mais, com mais coisa que tem a ver com isso aqui? Contexto social e suas contradições. Eu vou fazer um esqueminha aqui enquanto isso. Não. Posso apagar aqui, pessoal? Ninguém mais? Tá bom, foram bem representados ali. Isso aqui é uma possibilidade que eu imagino, tá? Vejam se faz sentido para vocês. Isso eu achei uma teoria muito interessante não sei se era teoria sobre a delinquência ou alguma coisa assim, mas que fala desse contexto e contradições. Fala assim, a sociedade hoje estabelece alguns ideais aqui. Tá, ideais. Quais são os ideais sociais hoje? O que é desejável por todo mundo? Consumo, riqueza, beleza, status,
poder, padrão de beleza, fama, e por aí vai, né? Então eu crio ideais que são compartilhados por todo mundo. Todo mundo deseja essas coisas. Mas as condições que eu dou para as pessoas conseguirem isso está aqui. Tá? E aqui eu crio um gap grande. Tá? Uma diferença grande entre as condições para conseguir isso e os ideais. Nesse gap que surge, eu não lembro se era isso agora, mas acho que era delinquência ou transgressão, né? E aqui também surge um prato cheio para a questão das drogas. Porque como a gente está vendo, a publicidade da droga, o que ela vende? Ela associa as drogas a isso aqui. Então, já que eu não tenho os meios reais para atingir isso aqui, eu utilizo um meio simbólico para atingir isso. Pelo menos é o que me vendem, né? E é um atalho possível. Tá? Então, isso aqui entra, né, nessa ideia de análise de contexto e suas contradições. Faz sentido para vocês isso? Sim? Possibilidade, né? Esses modelos acreditam que é importante melhorar as condições sociais das pessoas, tá, para promover, né, melhoras, enfim, na questão da dependência de droga. E é desse modelo de compreensão, desses modelos, que surgem as estratégias de redução de danos. Tá? Alguém que trabalha com redução de danos na prática? Não? Alguém trabalha com redução de danos na prática? Não? Ah. Vocês conhecem do que eu estou falando quando eu falo de estratégia de redução de danos? Mais ou menos? Tá. Alguém pode dar uma explicada breve sobre isso para mim? Quem que falou que sabe? Você pode falar um pouquinho para o pessoal o que você conhece de redução de danos? Só para situar a turma no conhecimento. Não tem certo ou errado, tá? É o que é. Boa tarde. Eu trabalho em casa de convivência e a gente é meio que assim impelido a trabalhar nesse modelo, porque mais de 90% dos nossos usuários são dependentes de álcool e outras drogas. Então, tem a questão da substituição, né, das drogas, as drogas ditas mais leves, né? Você substitui o crack, a cocaína, de repente, pelo álcool, a maconha. A gente vê isso acontecendo com os nossos usuários. E no abrigamento, aquele usuário que fica diariamente no uso, todo dia ele bebe, ele usa o crack. Quando ele é abrigado, ele fica dias, de repente ele começa a usar só final de semana. Então, já reduziu um dano na vida dele. E outras situações que a gente acaba vivenciando no dia a dia e criando estratégias para trabalhar com isso. Então, é mais ou menos isso que eu entendo. Depois na fogueira, né? Obrigado. Diga lá. Pensar em redução de danos é pensar num tratamento que não é baseado na abstinência total, né? É pensar que esse indivíduo, né, o dependente químico, ele pode fazer um uso moderado da substância e inserir determinadas ações no contexto, né, para que ele melhore a qualidade de vida dele. De repente, ele diminui consideravelmente o consumo, ou diminui um pouco o consumo, mas começa a fazer uma atividade física, ou se não, começa a ter um vínculo um pouco mais aprofundado com alguém da família, ou com alguma rede. Isso é redução de danos. E a gente pode pensar também na questão da redução de danos no que diz respeito às famílias, né? Que essa família que convive diretamente com esse dependente químico, de repente, pensar em ações para que melhore esse convívio dessa família com essa pessoa. Eu entendo dessa forma. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Bom, todo mundo meio que por dentro de um conceito geral da redução de danos, né? Perfeito, isso mesmo. Daí, assim, aqui, pena que não tem ninguém, né, que trabalha tão diretamente aqui assim.
Mas surge a pergunta, né? Fala, tá, o que é melhor? Né? Ah, é certo, favor, contra a redução de danos, abstinência, não, abstinência. Eu tenho cada vez mais, quando eu discuto esse tema, eu tenho visto que é uma pegadinha para o nosso objetivo até de lutar com o problema das drogas, essa coisa da divisão, de fragmentação, de querer achar que um é melhor que o outro ou brigar entre a gente. Fala, puxa, a gente tem o mesmo objetivo. Tá? Todo mundo quer ver um panorama melhor com relação à dependência de drogas ou às drogas. E assim, é um problema muito complexo, a gente precisa unir esforço. Tá? Então, eu não acredito que tenha um modelo melhor, pior, eu acho que cada caso precisa de um modelo diferente e se beneficia mais de um modelo diferente. Cada público vai ser mais adequado, né, vai se adaptar melhor a um modelo diferente, seja redução de danos, abstinência, enfim. Tá? E daí, a partir disso, a gente vê que assim, a gente vai conversar sobre alguns princípios de tratamento e um modelo possível de tratamento. Tá? Eu quero passar esses modelos para vocês não entenderem que eu estou defendendo uma forma de lidar com a questão em detrimento de outras. Tá? Não estou. Tá? Eu estou aqui muito mais relatando o que eu estudei sobre uma forma de tratamento que eu sinto que, para o público com quem eu trabalho, dá bons resultados. Tá? E sei que não serve para todo mundo, e sei que outras abordagens servem melhor para outros tipos de público, de pessoas ou contextos. Tá? Então, eu queria alinhar isso com vocês para a gente somar. Tá bom? Se vocês têm experiências diferentes ou conhecimentos diferentes, que a gente possa somar nesse sentido. Tá? E não a gente se debater aqui, porque enquanto isso, né, a turma da promoção lá está trabalhando com um foco único, né, e objetivo comum, e ninguém briga lá. Tá? Então, para a gente se juntar aqui também. Legal isso aqui, né? Porque pelo menos a gente vê que talvez as discussões não façam tanto sentido. Porque às vezes eu estou conversando com um juiz, né, agora há pouco, que participou da mesa de manhã. Obviamente, tá, ele até pela prática dele, ele precisa estar aqui. Tá? Você fala, puxa, as questões de tráfico, de crime, etc., elas se encaixam aqui. Não adianta... Como é que você vai lidar com, né, os modelos sociais? É um pouco... Pelo contexto que a gente está, é complicado isso. Né? É uma questão de contexto que a pessoa está inserida. Então, ele vai falar a partir desse lugar. Né? O psiquiatra provavelmente vai falar um pouco a partir desse lugar. O problema é se fechar nesse lugar. Fala, não, esse lugar é o certo e esse aqui funciona. E não conseguir dialogar com outros, tá? Com outros modelos. Isso fica beleza para vocês, pessoal? Né, não preciso delongar muito mais nisso. Tá? Então, tá bom. Como é que esses modelos na compreensão da dependência de drogas? Hoje em dia tem um esquema que ele é assim, para entender a dependência de droga. Ela é uma tríade, tá? Sujeito, contexto e droga. Qual que é o problema quando a gente fala sobre os modelos lá e onde que dá a discussão? Cada modelo, cada pessoa acaba querendo colocar mais peso em um dos três eixos em detrimento dos outros. Então, por exemplo, o modelo jurídico-moral. Cresce aqui a droga. Né? Contexto e sujeito não importa muito. Modelo biomédico, cresce o sujeito. Né? O sujeito, né, a doença, etc. O contexto e a droga, né, contexto menos, a droga um pouco. Modelo psicossocial, tenta considerar mais o sujeito e o contexto e às vezes acaba deixando a droga meio de lado. Os modelos sociais, muitas vezes acabam supervalorizando o contexto, né, e deixando um pouco de lado a droga e valoriza o sujeito também junto com isso. Percebem que é só uma questão de equilíbrio. Tá? Os três são importantes. Tá? Os três fazem parte desse esquema de compreensão da dependência de drogas. Muito bem, agora a gente começa. Tá? Eu falei para vocês para discutir um pouquinho a questão do conceito de doença, se alguém discordava disso. Para o tratamento da dependência de drogas, eu compreendo, quando eu vou pensar o tratamento da dependência de drogas, que é uma doença. Tá? Existem suas controvérsias e discussões teóricas em torno do tema? Sim. Tá? Sim, existem. Principais contra-argumentos com relação a isso. Fala, puxa, quando você fala que é uma doença, é uma forma de rotular a pessoa, né, que ele é um doente, é uma forma, às vezes, de colocar ele numa posição de vítima, né, do problema.
né? Puxa, ele é doente, ele precisa de cuidados. Então, seria melhor não rotular, né, e não tratar como uma doença, né, tratar como outra coisa. 2 pontos com relação a isso. Eu estou fazendo a discussão sozinho aqui, tá? A hora que vocês quiserem participar dela, vocês levantam a mão, daí passa o microfone também e a gente conversa junto. 2 pontos com relação a isso. Primeiro, tá? Quando considero doença, quando a gente fala hoje em dia sobre doença, não é a doença, que eu sinto que a contra-argumentação vai nesse sentido. A gente não está falando da doença do modelo biomédico, doença orgânica, organicista, tá? Que fala só de cérebro e centro de recompensa. É uma doença complexa. Tá? É uma doença que tem fatores familiares, que tem fatores sociais, que tem fatores psicológicos, biológicos também, fator espiritual. É uma doença que engloba mais coisa do que só o corpo, tá? Que seria uma das contra-argumentações fortes com relação a esse conceito. Outras doenças mentais também, perfeito. Tá? Essa é uma coisa. Tá? Segunda coisa, qual que é a importância de considerar uma doença? Qual que é a minha experiência na área? Tá? Eu trabalho principalmente com família. Tá? Tem uma equipe multidisciplinar que trabalha em parceria, que a gente, né, constrói junto, estuda junto e trabalha os casos juntos. A minha parte é a parte com a família. Isso aqui com a família é muito importante. Por quê? O que a família... Tentem lembrar de algum caso que vocês já ouviram. Quando a família descobre que o sujeito está usando droga ou tem problema com droga, o que ela tenta fazer? Põe na igreja para rezar, quer internar... O que mais? Surra? Quer dar uma surra no cara? Fazer um sermão para ele bem dado, para ele entender os problemas que ele está causando? Percebem que a família, por falta de capacitação, ela acaba fazendo tudo menos do que o sujeito precisa. Ela tenta tudo antes. Tá, vai pedir conselho para a vizinha, vai dar uma surra nele, põe para fora de casa, manda para outro país, tenta de tudo. Tá? Se você consegue fazer que a família entenda que ele desenvolveu uma doença, o que uma doença precisa? Tratamento. Tá? Tratamento. Aqui, se a família entender isso, a gente começa a construir com ela uma possibilidade de dar uma atenção profissional para o sujeito que tem necessidade. Tá? E sair dessas ações leigas e tentativas aleatórias de resolver o problema. Tá? Precisa de uma atenção especializada. Esse aqui é um esqueminha que eu uso, tá? Até explico para a família isso aqui, tá? Mas é para vocês entenderem também. Eu particularmente uso sempre para pensar o tratamento, para avaliar como que pode estar dando errado, o que está falhando, como é que a gente constrói isso. Esse modelo aqui. É uma doença que precisa de tratamento e é uma doença familiar, psicológica, biológica, espiritual e social. Vocês já repararam, não sei se aqui em Limeira funciona assim também. Às vezes, quando você vai numa comunidade terapêutica ou numa clínica de internamento, é muito comum ver ou ouvir pessoas que estão internadas pela 10ª vez, pela 15ª vez, pela 20ª vez. Já viram isso, né? Fala, por que acontece, né, que a pessoa vai, interna, fica lá 6 meses às vezes, né, sai e recai. Daí piora a doença, volta, fica de novo internada, sai e recai, fica voltando. Um dos problemas gravíssimos na nossa área é que os tratamentos eles são fragmentados. O que eu quero dizer com tratamentos fragmentados? Vamos imaginar que o psiquiatra atende o sujeito. Ele acha que a psiquiatria resolve o problema. E dá medicamento para ele e espera que pare a fissura e ele pare de usar droga. O psicólogo fala, não, vamos fazer uma terapia aqui 3 vezes por semana, porque o caso é grave, para a gente tentar resolver isso aí. Tá? Aí não encaminha para o psiquiatra, não vê a família, não... Daí o sujeito vai internado. Daí o internamento lá dá medicação para ele, psicoterapia, e trabalha com a reinserção social. Tá? Mas daí não envolve a família e não envolve a espiritualidade. Daí vai para uma comunidade terapêutica religiosa,
que fala, não, a gente não trabalha com psiquiatra e com psicólogo, tá? Só com espiritualidade. E deixa de lado os outros fatores. Se a doença compreende esses 5 fatores, a gente vai ver isso como cada um desses fatores adoece, o tratamento precisa compreender os 5 fatores, se a gente quiser ter uma maior probabilidade de sucesso. Se a gente pega só um deles, pode funcionar? Pode. Tá, eu conheço gente que foi internado em comunidade terapêutica só com religiosidade, parou de usar, mudou a vida, recuperou. Conheço gente que só na psicoterapia também parou. Mas é uma questão de probabilidade. Tá? A gente, como técnico, como profissionais, fala, puxa, eu quero aumentar a chance de sucesso de um processo de reabilitação. Quanto mais elementos eu envolver no tratamento, melhor. Tá? Aqui entra de novo... Claro. Queria entender um pouquinho como que você identifica o que é doença, né? Porque hoje a gente tem um entendimento que a dependência química, ela é uma doença progressiva, né? E em que momento você... porque eu descobri que meu filho está fumando um baseado, tá? É uma situação, né? E aí a coisa tá meu marido está bebendo demais, minha mulher está bebendo, enfim, né? Então, o que você está mostrando assim, ó, doença é a dependência química instalada, é isso? Então, tecnicamente, sim, tá? É a dependência química instalada, tá? Aí tem uma doença, porque tem algumas características, né, de sintomas muito parecidos, a perda do controle, né, a falta de escolha com relação àquilo. Mas, por exemplo, quando uma família chega para mim dizendo que descobriu que o filho está fumando maconha, eu lido da mesma forma, porque eu preciso que a família entenda que ela não vai resolver isso dando sermão no sujeito ou dando uma surra nele, que ela precisa recorrer a um aspecto técnico. Tá? Daí que a analogia que eu faço, não sei se é uma analogia feliz ou não, tá? Mas é a que eu uso, que é como se fosse um câncer. Né? Agora tem um nódulo. Né? A gente não sabe para onde é que vai esse nódulo, tá? Mas, né, merece atenção técnica especializada. Não vamos esperar, né, ver se é um benigno e some sozinho ou se... Tá? Eu vou um pouco por aí, assim. Mas entendam que é um conceito muito mais, no meu caso, muito mais prático, tá? E para lidar com a situação do que teórico. Tá? Teoricamente, a gente vai discutir isso aqui dias, tá? Porque realmente tem os riscos de tratar como uma doença. Beleza? Aqui a gente entra de novo contra a discussão, o debate, o que é melhor e o que é pior. Tá? Estão vendo que tudo vai levar para uma integração. Por isso que o título da palestra é uma abordagem técnica e integradora. Tá? A gente precisa integrar isso aqui. Vamos analisar junto como é que se dá o processo de adoecimento. Onde que vocês acham que começa a questão nódulo? Tá? Onde que começa o problema dos fatores aqui? Social, família. O que é isso aqui? Fala, não ouço a senhora, fala aí. Faz um telefone sem fio aqui, vai passando para frente. Então, na minha opinião, pessoal, é um contexto mais complexo, o início. Hoje em dia, nós estamos num mundo muito globalizado. Então, às vezes, é aquele experimento bobo, entendeu? Não vai dar em nada. Às vezes, é a informação... hoje em dia, tudo muito instantâneo. Então, é muito acesso. E tem muita gente que é considerada pessoas inteligentes que vai para a internet, ou para a televisão, ou para as grandes mídias e colocam que é normal, que não faz mal, que deveria ser liberado, essas coisas assim. Então, nem sempre, eu concordo com você que é uma junção de tudo isso. Você pode ter uma rusga, uma dependência familiar, alguma coisa que não está muito
azeitada, não está muito correto com a sua família, aí você começa a se enquadrar num social, que pode ser um social que vai te puxar daquela situação ou vai te jogar em outra situação mais complexa. E aí também, às vezes, né, a pessoa está perdida espiritualmente, pode ser que para fazer a formulação familiar precisa de alguém num contexto espiritual para juntar a família para poder entender. Então, por isso que eu falei assim, é uma mistura para a gente chegar na parte do psicólogo e na parte da doença instalada em si, para aí sim ir para o biológico e tratamento. Depende muito, muito mesmo. Obrigado pela colocação, ela me gera alguns pontos que eu acho que deixei passar batido. Primeiro, a senhora colocou de uma forma brilhante a questão da publicidade da droga hoje, né? Pessoas que vão inteligentes, que vão na internet ou vão na televisão, tal, falar a favor do consumo. Isso é uma forma de publicidade grande hoje. Isso e o primeiro uso, se a gente for analisar friamente, estão aqui. É uma questão social e o primeiro uso se dá com os amigos, num contexto de festa. O que é interessante, quando eu falo que é uma doença que tem esses 5 componentes, não quer dizer que para ele ter a doença, ele precisa ter um problema familiar, um problema psicológico, um problema biológico. Tá? É assim, a droga ela vai entrar por algum lado, normalmente pelo social. Quando ela entra aqui, se ela ficar, a gente vai entender isso melhor, ela vai influenciando esses outros componentes. E a doença vai se dando com o comprometimento de cada um desses componentes. Tá? Não é que já está tudo pronto para que aconteça o problema com a droga. A droga entra na vida da pessoa e ela vai criando problemas nessas áreas aqui, que podem estar muito bem até então. Tá? Podem estar muito bem. Mas concordam comigo que, normalmente, o primeiro uso acontece no social, né? Com amigos, etc. Podemos a partir disso? Tá. Então, início do uso no social. Fala... Já? E pessoal, que aqui se eu for eu não vou poder parar no meio daí. Vocês estão a fim de tomar um cafezinho? Sim? Tá, então vamos lá. Pessoal, 10 minutos para um cafezinho, tá? E a gente retoma aqui daí. 10 minutos, hein? 10 minutos.